Uma boa noite, que Deus abençoe esse nosso encontro, esse estudo bíblico de hoje. Como a gente costuma sempre pedir, compartilhe aí com seus amigos ou copie o link, passe para outras pessoas também participarem com a gente. Nosso estudo bíblico de hoje, ele tem como tema imunidade e perdão em Jesus. Imunidade e perdão em Jesus. Nós queremos circular por alguns textos bíblicos, especialmente o texto de Êxodo, capítulo 12, também alguns textos do Novo Testamento, como 1 João, capítulo 1, lá no Antigo Testamento, talvez eu comente a história de em 2 Reis, capítulo 5, e aí a gente vai dialogando nesta noite, onde também você pode deixar os seus comentários e pode participar conosco. O pedido realmente é que Deus Espírito Santo esteja com a gente, né? Depois até quero colocar aqui uma imagem do nosso Espírito, do Espírito Santo de Deus, que ilumina justamente quando usamos a palavra dele. Esse estudo bíblico acontece aqui em nome da comunidade Cristo aqui de Porto Alegre. Nós já estamos aí, muitos comentando, da saudade de estar no templo, de estarmos juntos. A comunidade de Cristo de Porto Alegre, até coloquei, o pessoal fala, que saudade de ir na igreja. Está aqui a imagem do nosso templo, né, ao lado da escola ou do colégio Concórdia. Vocês podem ver aí outros amigos do Face que estão acompanhando, é bem na esquina da Avenida Presidente Roosevelt com a Avenida Pátria. Você é sempre muito bem-vindo. Mas essa foto aqui é muito mais significativa para a gente, a foto que eu quero colocar logo mais aí é uma foto que daí fala do interior do nosso templo, né? O interior do nosso templo com pessoas. É uma foto que eu tirei há pouco tempo aí, ali num dos últimos cultos presenciais que nós tivemos antes da pandemia. Então vocês podem ver aí a turma reunida e como nos alegra, né, o povo de Deus reunido. Já que não podemos estar assim, reunidos dentro do templo, né, nosso formato é nós nos encontrarmos por aqui, online, mas sem deixar de usar a palavra de Deus que nos conecta, que nos deixa juntos, né, uns com os outros. E justamente essa palavra que queremos hoje, mais uma vez, abrir, pensar, mencionar e refletir. Sem deixar de destacar que a palavra de Deus, ela precisa sempre da ação do Espírito Santo, né? Nós temos o símbolo da pomba e ela de fato ilumina o entendimento, ilumina essa palavra. Por isso temos esse nosso encontro hoje à noite, né? Muito bem, eu estou usando aqui um programinha para fazer a live. Quem passou a dica inicialmente já algumas semanas atrás foi o pastor Lucas Grafunder, né? Nos deu essa dica aí do OBS, e hoje aprendi junto com o pastor Nicolas aqui essa maneira de compartilhar aqui, de ao mesmo tempo mostrar uma imagem e mostrar a tela. Importante como juntos nós vamos crescendo, aprendendo uns com os outros, especialmente como é importante aprendermos uns com os outros e debatermos a palavra de Deus. Às vezes fica uma via de mão única aqui, essa questão do estudo bíblico online, né? Eu não posso enxergar a reação de vocês, as dúvidas de vocês, então à medida do possível quem quiser comentar poderá fazê-lo, tá bem? Logo eu quero trazer então a temática de hoje, introduzir o assunto de hoje, que tem a ver com o perdão em Cristo Jesus, especialmente na sua obra, no derramar do seu sangue. Quero fazer uma relação aí com o nosso desejo intenso de termos logo uma vacina, uma imunidade também aí para essa doença que está assolando o mundo, né? Coronavírus. Mas eu quero fazer, obviamente, uma relação com a palavra de Deus e com aquilo que Jesus Cristo nos dá em sua palavra. Tá bem? Antes então de irmos para o assunto e deslancharmos com ele, para não precisarmos retornar, eu quero dar aqui o meu boa noite para as pessoas que estão comentando. Muito bem, aqui nós tivemos já a presença aqui da Cenira Silva, da Rejane Benderbus, também o boa noite aí do pastor Lucas Pins Grafunder, justamente mencionei ele aí, também está com a gente.
né, pela dica e orientação com o OBS. Também o Milton Young, lá de Pelotas, deixando o seu boa noite. A Antônia Groman, do Paraná, em Guaíra. Claudete Ansem, também deixando. A Norma Ritters, em Guaíba. Werner Gitz, de Nova Petrópolis. A nossa querida Luísa Meca, junto com o seu curso, também acompanhando com a gente, participando com a gente. Um abraço para vocês. A Marina Grindler, a Lúcia Vitorazzi, que legal que a Lúcia está com a gente. Esses dias nós inclusive vimos aí uma imagem, um vídeo, né, do pessoal lá na casa geriátrica da Vitorazzi, a clínica Vitorazzi, com os idosos acompanhando o nosso culto. Legal, bem emocionante. Andressa Gonzalez também deixando o seu boa noite lá de Eldorado do Sul. A Inês também deixando o seu boa noite. A Edna Bauer, também a Marina Grindler, a Rosângela Braga deixando o seu boa noite. Inês Tessarzik, todos unidos em Cristo, diz ela. A Neuza Terezinha Minotti, a Senira Silva, a Daisy ou a Daisy Schneider-Littke, desejando aí um abençoado estudo. A Janice Einluft, também a Inês, também deixando o seu boa noite. A Silone Zucati, a Edgar Henke, deixando o seu boa noite. A Rosângela Braga, a Delci Ant, a Líria Pereira, Demis Ferreira também. Legal, Demis, que bom que está com a gente. A Ana Maria Vruck, também a minha querida esposa, Carla Pins, deixando o seu oi. A Gessi de Almeida Ferreira. Oi, Gessi, tudo bem? Tia Gessi lá de Canguçu, nossa professora de escola dominical. O Enio Stanheffer, legal, desejando o seu boa noite. A Inês também. A Denise Berman, minha prima, olha só. Boa noite, Denise, tudo bem? Bênçãos de Deus aí. A Ruth Mendonça, a Maria Erotides, a Dirce Bauer, a Iria Radons. Boa noite, pastor, como é bom poder ouvir a palavra de Deus. Suelen Schreffer, a Miriam Norenberg, a Creuza Winterli, Rosane e a Neuza Nerli, a Betty Bartz, também lá de Pelotas, Elma Schaeffer, Luiz Sudbrack e o Inácio Gringo, também a Beatriz Zonta Kuchenbecker deixando seu boa noite. Beleza, pessoal? Olha só, eu pensei que eu ia ler meia dúzia de nomes ali, né? Mas que bom que vocês estão sintonizados com a gente. Muito bem, eu queria comentar com vocês, sabe, que eu sempre achei muito intenso essa questão do corpo humano e do funcionamento do corpo humano. Especialmente quando a gente pensa assim, quando Jesus compara a igreja com um corpo, um organismo vivo, né? E cada vez mais a gente sabe como é impressionante o funcionamento do corpo humano, especialmente nesses anticorpos, essa luta que existe interna, em tempos que se fala tanto de vírus, né? Pensar nos anticorpos. E vocês devem ter ouvido falar aí que tem se falado de diferentes maneiras de combater vírus e situações como esta, e uma delas foi apresentada pelo Fábio Klampt. Na verdade é algo que se faz há mais de 100 anos, mas esse professor da URGS aí, dando uma entrevista esses dias no Gaúcha ZH, mencionou essa maneira de trabalhar, de procurar uma solução para as doenças. Plasma convalescente significa uma pessoa que pegou determinada doença, como por exemplo, daqui a pouco o coronavírus, criou anticorpos, e aí utilizar o sangue, os anticorpos produzidos por essa pessoa para imunizar uma outra. Bem interessante essa situação, né? Curiosa, mas obviamente eu não quero falar aqui sobre essas questões de doença, não cabe a mim, não tenho capacidade para isso, apenas quero comparar, né, com o que vocês devem de imaginar a respeito do sangue de Cristo Jesus, que traz a vida e traz a cura e traz o perdão dos pecados. É muito conhecido um versículo bíblico lá de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Aliás, está errado aí na tela, está 17, se você conferir, mas é o versículo 7.
O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Percebam assim que lembra que é por causa deste sangue perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós temos o perdão, né? Que nós temos a salvação. E isso é muito interessante pensar a respeito disso. E hoje eu queria trazer em especial um momento que a Igreja Cristã há poucos dias lembrou, comemorou, e também esta relação com o momento em que estamos vivendo. Mas eu falo aqui principalmente do ponto de vista espiritual, da busca da bênção de Deus. Um colega meu, o pastor Bruno Serves, ele é pastor em Candelária, ele escreve artigos semanais, inclusive aqui da nossa comunidade. O seu Udo Kunzman costuma gravar, né, esses artigos com a coluna Fica a Dica, e dias atrás escreveu um artigo falando sobre como seria bom, nesta época em que a humanidade tem um certo temor, né, de contrair o vírus, de existir uma imunidade, uma vacina que nos deixasse imunes. E naquela ocasião o pastor Bruno trouxe um artigo lembrando de um momento em que o povo de Deus ficou realmente imune diante de uma situação de maior perigo ainda, onde a letalidade e a morte eram certas. E a lembrança dele nos levou para o Antigo Egito, ou na Bíblia, em Êxodo, a partir do capítulo 2, vai contando a história de Moisés, aliás, desde o capítulo 1, né, a escravidão, e vai indo então até que Deus chama Moisés para, por meio dele, libertar o povo da escravidão egípcia. E não sei se você está lembrado, mas Deus agiu naquela época para libertar o povo através de 10 pragas. Várias pragas, desde a primeira foi a água virou sangue, né? E assim a sequência. Mas eu queria destacar aqui a última praga. E aí a história é contada em Êxodo capítulo 12, tá? Êxodo 12. Se você então quiser em algum momento usar a sua Bíblia e conferir, está lá em Êxodo capítulo 12. Nesse texto de Êxodo capítulo 12, nós temos a descrição da última das pragas. Só para lembrar você, acho que muitos já estão lembrados, mas era a morte dos primogênitos, a morte do filho mais velho. Só que houve uma palavra, uma promessa de Deus, e é importante, isso aqui parece uma menção simples, mas toda vez que Deus promete algo, nós podemos nos apegar em fidelidade, com fé nisto, porque Ele é fiel. Aliás, a gente ouviu a canção aí anterior que dizia: Tu és fiel, Senhor. Então, eu gostaria de destacar isto, que quando Deus deixa uma palavra, nós podemos nos apegar a isso. E a palavra que Ele deixou é que todas as famílias deveriam realizar uma janta, uma ceia, usando uma carne de cordeiro. Mas antes, então, no imolar o cordeiro, eles deveriam pegar o sangue e colocar nas portas. Acho que vocês devem ter lembrado isso em algumas reflexões da Semana Santa, né? Especialmente porque isso aconteceu quando Jesus estava comemorando com seus discípulos justamente esse momento que ele instituiu a Santa Ceia. Mas deixa eu ver aqui se eu tenho uma imagem, inclusive, dessa maneira como eles deveriam agir. Acho que aqui, olha só, isso aqui tem a imagem, deixa eu colocar um pouquinho maior. Então o povo deveria marcar as entradas de suas casas, a porta de suas casas, com este sangue, o sangue do cordeiro. Quem fizesse isso, quem colocasse o sangue do cordeiro junto às portas, ali não haveria morte. Em todas as casas onde não houvesse o sangue do cordeiro, o filho primogênito morreria. Uma expressão do anjo da morte entraria naquela casa.
Eles deveriam passar na parte vertical e na parte horizontal. Curiosamente, poderia formar uma cruz. E ali, então, esta casa estaria imune. Ela não sofreria mal algum diante desta praga, diante desta morte. Vocês sabem que, se a gente pegar, por exemplo, Mateus capítulo 26, a gente lê lá que Jesus iria comemorar a Páscoa com os discípulos. E quando Jesus ia comemorar a Páscoa com os discípulos, ali nós temos o capítulo 26, como eu disse, mas há uma curiosidade, né? De bate-pronto, se eu perguntasse para vocês assim, o que nós comemoramos na Páscoa? Você diria que nós comemoramos na Páscoa se comemora a ressurreição de Jesus. Só que assim, como é que eles estavam comemorando a Páscoa antes mesmo de Jesus morrer? O capítulo 26 conta essa comemoração da Páscoa, 27 tem a crucificação e a morte, e 28 a ressurreição. Como é que eles estavam comemorando a Páscoa antes de Jesus morrer, antes da ressurreição? É porque era a Páscoa do Antigo Testamento, ok? A palavra Páscoa quer dizer passar. E a reflexão lá, com relação ao que nós estamos vendo aí há pouco da porta lá, né? Naquela porta manchada ali, que nós podemos ver aí, né, na imagem do lado, dizia que quem tivesse o sangue na entrada, na porta de sua casa, o sangue, a morte passaria por sobre, aí vem a expressão Páscoa, pascoaria por sobre a casa. É claro que hoje nós comemoramos a passagem da morte para a vida de Cristo e a promessa da nossa vida, a vida eterna. Mas voltando ao tema imunidade, já que é um tema, é uma palavra presente nesses tempos de coronavírus, aquela casa estaria imune. Mas percebam como é necessário uma ação de fé. Reflitam como é necessário uma ação de fé. Quem, do nada, colocaria ou pintaria com sangue a entrada da sua casa? Olha, a gente escolhe diferentes cores, vamos pintar, vamos colocar aquela tinta, mas com sangue. Para ter essa ação, era necessário de fato fé na promessa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. De que por meio daquele sangue, daquele momento, daquela aliança, essa antiga aliança, no sangue do Cordeiro, esta família estaria livre da morte. E é muito significativo nós lembrarmos, nós destacarmos que foi justamente comemorando esta Páscoa e tendo esta janta, inclusive com o Cordeiro, né? Eu acho que até tem uma imagem aqui que eu separei para colocar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, aqui tem... Não é aqui ainda, mas aqui ó, só para mostrar para vocês aqui também já há uma referência interessante. Se vocês perceberem aí essa imagem que nós temos aqui, a imagem está aí no celular de vocês, no smartphone, no notebook, esse cidadão que está apontando o dedo ali é João Batista. Ele está apontando para Jesus e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, lá era o sangue do Cordeiro que trazia então a imunidade, a salvação, a vitória como a morte. Agora aqui a gente percebe que João Batista está apontando ali dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos e irmãs, percebam, reflitam nisso. Jesus é aquele Cordeiro. Claro que você pode logo aí conectar as coisas, dizer, sim, claro, Jesus, o seu sangue, enfim. Mas percebam que assim como aquelas pessoas tiveram que dar esse passo de fé, de colocar o sangue, também somos convidados a crer no poder do sangue de Jesus, no seu sacrifício por nós. E esta ponte entre aquilo que está escrito e a fé é esse apegar-se às bênçãos de Deus e ter
este perdão, esta imunidade, não contra os problemas do mundo. Não associem, por favor, pessoal, não estou dizendo que nós não pegaremos doenças, porque João 16:33 diz: no mundo passais por aflições, mas nós somos libertados do poder da segunda morte. Nós não passaremos pela segunda morte. Pela primeira morte, fruto de situações N, doenças, desastres, enfim, esta todos nós passaremos. O salário do pecado é a morte. Mas o sangue do Cordeiro nos liberta desta segunda morte, que o livro de Apocalipse chama, que é a condenação, que é a eterna separação de Deus. E eu antes estava destacando que, assim, de uma maneira muito bonita, muito especial, na Quinta-feira Santa, na véspera de ser crucificado, semana passada nós lembramos isso, Jesus estava com os seus discípulos, e o que tinha naquela ceia? Também tinha a carne do Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma imagem que lembra muito, né, as ações cristãs, e lembra Jesus Cristo como esse Cordeiro. E é o sangue dele, né, que nos purifica, que nos liberta, que nos dá salvação. E curiosamente, irmãos e irmãs, curiosamente, nós temos nesta ceia da Páscoa de Jesus com os discípulos, quando ele diz: tomai e bebei, isto é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Aquela antiga Páscoa era do Antigo Testamento. Agora eis que tudo se faz novo. E vocês não têm só uma libertação deste mundo como do Egito, mas a libertação da morte e do poder do diabo, mediante a fé. Como está a tua vida? O teu lar também está marcado por este sangue? Não o sangue de um cordeiro, onde pintamos aqui e ali, mas o sangue de Jesus, por meio do qual nós nos apegamos em fé, por meio da fé, nesta graça dele. Pense bem, é bem interessante esta reflexão que nós temos para essa noite. E eu gostaria de lembrar que, apesar de termos esta imunidade espiritual contra a segunda morte, neste mundo nós ainda passamos por aflições, e muitas aflições. E eu quero trazer justamente essa referência para vocês, em especial já citei, mas cito de novo aqui, João 16:33, está aí abaixo a indicação, no mundo passais por aflições. Eu quero trazer mais algumas ênfases dentro desta temática, dentro desse estudo, beleza, pessoal? Mas antes disso, me permitam dar uma pequena olhada ainda aqui nos nossos comentários. Mais uma vez, agradeço a todos que estão aí conosco, conectados, participando com a gente. Quero também concluir depois com uma oração. Se por acaso alguém tiver uma menção especial, também poderá comentá-lo, poderá fazê-lo, tá bem? Deixa eu dar uma olhada então nos comentários e depois seguimos assim com esse aspecto aí. Relembrando, nós temos imunidade no sangue de Jesus, temos o perdão e a salvação, mas ainda nesse mundo sofremos as consequências do pecado, sobre todos, que estão sobre toda a humanidade. A gente quer refletir sobre isso rapidamente, mas antes então, deixando boa noite aqui para todos os que estão participando com a gente. Muito bem, eu acho que eu parei lá na Dulce Black, que deixou o seu boa noite. Também o pastor Vili Redel, a dona Valda, deixando aí a sua saudação. A Traude Pribe também, deixando a sua saudação para todos nós. A Inês Tessarci, dizendo que o Espírito Santo de Deus esteja sempre em nossos corações, ilumine a vida de todos nós. Amém, Inês? Exatamente, exatamente. A Maria Emiliana Duarte, também deixando o seu boa noite. A Gisela Blues, boa noite, irmãos. A Marileia Vergara pede para orar pela mãe, a dona Elza, com dificuldades físicas. Legal, Marileia. Olha, eu lembro lá,
Estaremos orando sempre pela Dona Elza, me lembro dos estudos bíblicos aí, na casa do saudoso seu Adão Vergara, perto do posto, Fortaleza, muito bem, a gente lembra lá dos trabalhos no Jardim América, um grande abraço. A Thaís Blanc, boa noite, pastor, muito bom ouvir a mensagem transmitida por você, que bom, Thaís. O Paulo Roberto Eliker também pedindo oração pela recuperação da Odete, ainda em cirurgia. Muito bem, vamos orar aqui pela Odete, pela dona Elza Vergara. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, como vai correndo no automático, eu não sei se eu pulei alguém aqui para trás. Vi que a dona Rosélia, vizinha aqui, também deixou o seu boa noite. A Carla Gaspari também, deixa eu voltar um pouquinho então, a Lori Schneider, Ana Maria Pfeiffer, Valdemar Groman. Aqui, acho que eu tinha parado aqui na Beatriz, né? Isso aí, agora eu acho que eu peguei todo mundo aqui. Legal a participação de vocês aí, pessoal. A Glaci Schloles, desculpa, Glaci, se eu disse mal o teu sobrenome, Clausan Zucati. Abraço, Clausan. Bênção de Deus aí. A família Zucates, Mateus, a Patrícia e o Clausan com a gente. A Yolanda também. Pois, Roberto Scheide, boa noite. Creio ser válido dar continuidade com essas palestras semanais, bem como o culto de domingo, ali incentivando então também a continuação do nosso momento online. Também o Cláudio Frantz, deixando aí o seu boa noite. Beleza, pessoal? Quem quiser ainda colocar mais algum comentário, deixa eu encher um chimarrão para mim aqui, que eu quero passar para esse outro momento do nosso estudo, do nosso momento aqui que segue essa lógica, né? A gente viu ali, eu destaquei esse tema imunidade, pensando nessa ação de Jesus que perdoa todo o nosso pecado, né, pela sua graça, mediante a fé, e nos dá assim imunidade contra a segunda morte para todos os que creem. Ele também promete proteger, cuidar. Aliás, o pastor Lucas Grafunda, ele até colocou nos nossos comentários, né, uma expressão que ele gosta muito de usar, que Deus cuida de fato da gente. No entanto, ele nunca prometeu que estaríamos livres de todas as aflições. É um erro, e até quando as pessoas colocam a esperança nisso, às vezes ficam profundamente desiludidas, né? Como se Deus nos livrasse de todos os males nesse mundo. E ele principalmente destacou: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Gosto muito de, nesse sentido, lembrar de uma história muito conhecida, escrita em Mateus capítulo 7. Lá em Mateus 7, Jesus conta aquela história das duas casas. Vocês lembram? Uma casa foi construída sobre areia e a outra casa foi construída sobre a rocha. Isso mesmo. Vou colocar aqui a imagem das duas, tá? Tá aí do lado para você visualizar, um desenhozinho aí, identificando então a areia e a rocha. A pergunta é a seguinte, pessoal: sobre qual das duas casas que caiu a tempestade, que soprou a ventania, sobre qual das duas casas que isso aconteceu? Essa é a pergunta. Claro que você pode abrir a Bíblia aí e procurar rapidamente, mas o que você lembra? Qual das duas casas que caiu a tempestade, que o vento soprou forte, que a enchente veio com força e assim por diante? Você lembra? Lembraria? Saberia dizer? Talvez a mente da gente nos leve a pensar assim: foi sobre aquela construída sobre areia, porque o final daquela casa é drástico, né? Ela cai, ela se desmancha, ela fica destruída. Então aí a gente poderia pensar assim: então foi sobre aquela casa que caiu a tempestade. Mas eu justamente queria lembrar você que, apesar de no desenho que nós temos aí do lado tá um solzinho, né, ser antes da tempestade, digamos assim, a tempestade caiu sobre as duas casas.
meus irmãos e minhas irmãs. O vento soprou sobre as duas casas. A enchente veio com força sobre as duas casas. Qual que é o ponto aqui? É que nós não estamos imunes às dificuldades. Nós não estamos imunes aos problemas do dia a dia. Eles vêm sobre os bons, sobre os maus, sobre os que estão unidos em Cristo Jesus, ligados no seu sangue, no seu poder, e aqueles que não estão. Mas há uma diferença. Diante da existência da fé, ou seja, da construção sobre a rocha que é Cristo, aquela casa não cai. Especialmente quando a tempestade da segunda morte cai sobre ela, ela não cai. Porque para essa nós temos imunidade. E para isso nós podemos viver tranquilos e firmes e em paz, já nesse mundo, plenamente em paz. Porque nós temos nele a bênção do Senhor. Toda vez que Deus promete algo que Ele entrega, Ele cumpre. Ele disse isso lá para o povo: olha, quem tiver o sangue nas portas não passará pela morte. E assim também hoje, quando Ele nos diz assim, isso é para o perdão dos teus pecados, pode crer. Ali tem o perdão, ali tem a vida e a salvação. Com relação a esta palavra proferida, eu gosto muito de uma história lá do Antigo Testamento, que está em 2 Reis, capítulo número 5. É a história de um homem, um oficial sírio, chamado Naamã. Ele passou por um problema sério, que era uma doença, por isso tem essa imagem aqui, ele com lepra, né? E ele então recebe o anúncio, a palavra da sua serva, dizendo que lá em Israel havia um profeta, um homem de Deus, que, sendo homem de Deus, providenciava salvação. Ele disse: olha, se você pudesse ir até lá, você poderia ser curado. Eu quero resumir essa história, mas convidar que vocês possam analisá-la, lendo 2 Reis, capítulo 5, a história desse homem leproso, Naamã. Mas o que eu queria destacar é o seguinte, que ele viajou com riquezas, com várias coisas lá para conversar com o profeta de Deus, com Eliseu. E quando ele chegou lá, o Eliseu disse assim: vai até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes e você vai ficar curado. Essa era uma palavra de Deus para Naamã. E conta a história que diz que o profeta Eliseu nem recebeu ele, né? Mandou dizer por um empregado, nem foi lá na frente, que ele era um homem. Naamã era um oficial, né? E talvez tinha lá um certo ego que precisava ser diminuído. Por isso o Eliseu nem vai até lá. Diz uma palavra simples assim, né? E o Naamã já fica decepcionado. Ele diz: eu pensei que ele ia vir aqui fora, ia me dizer uma palavra poderosa e então me dar uma bênção, mas ele nem veio me atender, disse que era para mim ir num rio lá, né? E é interessante que, se a gente vê aqui, eu estou com a minha Bíblia aberta, né? 2 Reis, capítulo 5, no versículo 12, ele diz assim: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, né? Porque o rio Jordão era meio barrento, digamos assim. Podia ter feito isso lá então na Síria, né? Lá em Damasco. E aí ele decide não ir. Mas um servo de Naamã disse assim: olha, se ele te pedisse uma coisa difícil, por acaso tu não faria? Ele te pediu uma coisa tão fácil, né? Que é ir até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E conta então que Naamã foi. Mergulhou 1, mergulhou 2, né? Você pode imaginar essa situação: mergulhou 3 vezes, 4 vezes, mergulhou 5 vezes, 6 vezes e por fim mergulhou a 7ª vez. E diz a palavra que ele foi curado. Não caia, não mentalize, não fixe aqui nessa questão supersticiosa, talvez dos dias atuais. Eu quero que você fixe no fato de que havia uma promessa, uma palavra de Deus que prometia algo.
E ele então foi, realizou e assim se fez, porque Deus sempre cumpre suas promessas. Hoje em dia há muitos religiosos, infelizmente, prometendo o que Deus não prometeu. Prometendo cura, ações, prosperidade onde Deus não prometeu. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. E Ele promete o perdão dos pecados, a paz que não dá para entender, que vai além do que nós podemos entender, uma paz no coração da gente em Cristo. E eu sou testemunha. Ele dá esta paz. Cura feridas do coração e nos dá a alegria de viver, mesmo em meio a pandemias, dificuldades, problemas, ou como dizia o salmista, mesmo no andar pelo vale da sombra da morte. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos aí conectados comigo, legal ver aí que nós temos quase sempre mais de 100 pessoas ao vivo, né? Sexta de noite, é bom a gente ter assim essa presença de vocês. E eu queria certificar vocês e convidar e relembrar aquilo que Jesus disse. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, é em Jesus, é foco em Jesus, não no nosso próprio ego, não nas nossas próprias situações. E a bênção de Jesus está sobre nós, sobre todos, sobre toda a sua criação. Por isso que não há esse dilema que alguns criam assim, religião e ciência. Não, a ciência cuida das coisas da criação de Deus, aprende as coisas a partir do que Deus fez. E Deus abençoa também todas essas ações. E agora oramos por todos eles. Assim sabemos que Deus age em tudo e em todos para o nosso bem. E especialmente para nos conduzir à vida e à libertação. Lá no início do estudo, então, eu falei sobre o sangue do Cordeiro, a primeira Páscoa. Lembrei que Páscoa, que nós comemoramos há pouco domingo, mas ainda estamos em tempo de Páscoa, também pode ser traduzida pelo verbo passar, passagem. O anjo da morte passou por sobre as casas que tinham o sangue do Cordeiro, mas curiosamente o que depois levou a uma tradição de se relembrar essa Páscoa do Antigo Testamento sempre foi uma outra passagem, a passagem pelo Mar Vermelho. Coloca aí na sua tela. O texto está logo a seguir, em Êxodo 12, então, lá do sangue do Cordeiro, em Êxodo 14, essa passagem, essa Páscoa, passar, essa passagem pelo Mar Vermelho. E a partir, então, conectando esse de Êxodo 12, que nós temos aí, com também esta passagem pelo Mar Vermelho, nós lembramos também da verdadeira Páscoa, a passagem do pecado para o perdão, da morte para a vida, que você possa sempre se fixar em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito bem, pessoal, hoje estamos chegando aqui ao final das nossas reflexões dessa noite. Quero dar mais uma olhada aqui nos nossos comentários, nas pessoas que estão participando com a gente aí. Eu não posso alcançar um chimarrão para você, por causa do coronavírus, né? Mas também porque nós estamos conectados e próximos de outra maneira. Mas eu quero então conferir aqui as mensagens que nós temos e depois concluir com uma oração. Por enquanto eu tenho um pedido de oração para a Odete, né? E também para a dona Elza. Quero conferir ainda aqui, deixar mais um boa noite para o pessoal. Às vezes eu me perco aqui o que eu já li, o que eu não li ainda. Aqui ó, a Marileia Vergara respondeu antes, né, que a chuva, a tempestade caiu sobre as duas casas. A Marileia também lembra, ela que pediu oração para a dona Elza, diz assim: eu, pastor, o senhor batizou minha filha Juliana, que hoje está com 14 anos, olha só, né, o tempo vai passando, aí a gente vai aumentando o número de amigos e também das boas memórias. Cláudio Franz, deixando o seu boa noite. A dona Valda
pastor Willi Redel, pede oração para Gerta Deg, que está hospitalizada. Muito bem, vamos incluir também. Orar pela família Minotti, pede a Neuza Terezinha Rush. Família Minotti. E Rush, né? E Rush também, está escrito aqui embaixo. A dona Luísa concorda com a continuidade de estudos, falando aqui, muito bom aprender, a importância de nos mantermos juntos. Dona Lourdes também aqui agradecendo. A Gladys Glise também, deixando o seu boa noite. Jussara Bescoff, igualmente. Lourdes Braga. Paulo Roberto Eli, que também diz assim, esses estudos eram ótimos presenciais. Lembro Vila Farrapos, Dona Isaura e Dona Elvira, mas éramos 6, não da novela, mas ele estava entre nós. Pastor Reinaldo e Flávio Rele, olha, lembrança aí dos tempos de estudo, legal, joia. A Jussara Bescoff, deixando seu boa noite. Inácio Gringo, Romilda Beckenbach, olha só, dona Romilda, grande abraço aí. Minha prima Marileia Lambrecht também deixando seu boa noite. Carla Gaspari, muito boa mensagem, é maravilhoso poder ouvir a palavra de Deus, diz ela. Esther Hidders, também o Enio Stahlhefers, agradecendo aqui pelo estudo. A Nair Borba, a Evelise Rubi, também deixando o seu boa noite. A Milena Rieger, lá de Novo Hamburgo, um abraço, Milena, aí para você, para todos. A Ana Lúcia Klackenberg, a Marileia também, vou tomar meu chimarrão aqui em Canguçu, ela disse, né? Que eu ofereci antes, legal, Marileia. A Marisete Weber, assistindo lá de Novo Hamburgo. A Maria Emiliana Duarte, oração para os doentes e para a família. Muito bem, vamos orar também. Joia, pessoal, chegamos assim aqui a esse momento final. Eu quero convidar você então a conversarmos com o nosso Deus em oração. Você pode, aí onde você está, também acompanhar e colocar diante do Pai Celeste essa oração. Eu oro assim. Querido Pai do céu, eu te agradeço por esta oportunidade de estarmos vinculados uns com os outros também por meio da tua palavra. Como é bom encontrar força, encontrar proteção no teu amor revelado na cruz e no teu sangue ali derramado. Ajuda-me a apegar-me cada vez mais em ti, para ter força de superar os desafios diários e para sentir a paz que vem do teu perdão. Quero pedir em nome de todas essas pessoas que acompanharam esse estudo, que a tua bênção os alcance, os acompanhe, os guarde. E como aqui mencionamos, queremos orar por todos aqueles que estão doentes, acamados, em especial em decorrência desta pandemia. Orar para que Deus, no teu poder, na tua força, na tua misericórdia, possa providenciar soluções, saídas, saúde. Pedimos por pessoas que estão hospitalizadas por outras razões e queremos aqui invocar e pedir, orar em favor da dona Elza, das suas fraquezas físicas, para que possa fortalecê-la, em especial na sua fé. Também oramos pela Odete, essa questão que envolve a cirurgia. Queremos pedir pela dona Gerda Deg, cuida dela, abençoe, também pela família Minotti, pela família Rush. Assim, ó Pai do céu, guarda, abençoa e direciona a todos. Demais situações que estão em nossa mente, medos, ansiedades, preocupações, queremos lançar todos os nossos cuidados sobre ti e colocar a nossa confiança em ti. Assim, Senhor, ilumina nossos passos, estende a tua mão e conceda-nos a tua força. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Quero lembrar que amanhã, sábado, às 16 horas, aqui pelo Facebook da Comunidade Cristo, aqui de Porto Alegre,
Temos o estudo bíblico para o grupo de jovens, normalmente o pastor Nicolas comanda e dirige esse estudo. E também no domingo, às 10 horas, nós temos também um momento de culto, de celebração, também aqui por meio desse canal e das redes sociais. Que Deus acompanhe e abençoe todos vocês. Eu quero deixar aqui justamente essa imagem aqui, ó, dizendo bênçãos de Deus, que ela esteja sobre cada um, que ela acompanhe cada um, que ela fortaleça cada um. E eu gosto de dizer bênçãos em vocês e através de vocês. Amém? Grande